Olá, quinto ano! Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula de matemática. E aí, estão preparados? Vamos lá com a tia Ju fazer a correção inicialmente das páginas da ficha que eu passei na aula passada, tá bom? Vamos lá? Olha só, gente, a gente vai começar aí fazendo a correção da ficha da página 67 e 68. Depois a gente faz a correção da página 71 e 72. E daí a gente vai para o novo conteúdo, tá bom? Olha só, turminha, a primeira questão, ele diz o seguinte, página 67, tá? Você sabia que na maioria dos computadores há um software que permite a criação de vários desenhos, inclusive dos polígonos que você está aprendendo? Veja como esses polígonos aparecem na barra de tarefas de um desses softwares. Então, aqui há umas formas, tá bom? Formas geométricas que aparecem nos computadores. E aí ele pergunta a letra A. Que formas geométricas você reconhece na barra de tarefas do software? E aí? A gente estudou aqui algumas delas, não foi? Vamos lá analisar quais são conhecidas por nós. Eu tenho aqui pentágono, o hexágono, não é? Eu tenho também o triângulo, eu tenho também o retângulo, não é isso? O que mais, gente? Vamos lá. Pensem aí. Essa figura aqui também é um triângulo, não é? E aí a gente pode colocar aqui algum nome dessas figuras, tá bom? Na letra B, ele diz o seguinte: essas são as chamadas formas prontas, mas utilizando a ferramenta de linha, você pode construir outras figuras. Nomeie um dos polígonos que precisam ser desenhados com a ferramenta linha, pois não aparece na barra de ferramentas. Então, qual figura vocês conhecem que não está aí, gente? E aí? O, o quadrado não está aí, não, né, gente? Não está o quadrado. Também o heptágono, o octógono também não está. Porque dependendo da quantidade de lados, gente. Por exemplo, se tem 6, hexágono, 7, heptágono, 8, octógono, e assim vai, tá bom? Vocês podem colocar aqui na letra B. Na letra C, ele diz o seguinte: para construir um cubo, é melhor usar o software 2D ou 3D. E por quê? Gente, vocês lembram que a tia falou que 3D vem de 3D de quê? Dimensões. Esse D é de dimensões. Quais são as três dimensões que o sólido considerado poliedro tem? E aí, estão lembrados? Olha só, turminha, as três dimensões do 3D, vamos revisar quais são elas. Altura, comprimento e largura, tá bom? Então, para se fazer um cubo, a melhor opção é o software de 3D, porque são as três dimensões que o cubo tem, tá bom? Vamos lá continuar a atividade? Aí, na segunda questão, ele diz o seguinte: quando clicamos em software de desenho 3D, podemos construir os modelos de sólidos geométricos. Veja os modelos construídos a seguir e nomeie-os. Então, vamos lá, gente. Esse primeiro sólido geométrico aí, como é o nome dele? Cubo, esfera, cilindro e pirâmide, tá certo, gente? Coloque aí nessas linhas. Terceira questão, agora é com você. Desenhe alguns dos polígonos e sólidos estudados. Você pode escolher qualquer sólido geométrico que foi estudado. Desenhe pelo menos dois, tá bom? E lembre-se de colori-los. Vamos agora para a página, essa aqui a gente já fez na outra aula. Vamos para a página 71. Também passei para casa, não foi assim? 71 e 72, vamos lá. A página 71, ele diz que paralelogramo é um quadrilátero, ou seja, é qualquer figura que tenha quatro lados. E que ambos os pares, os dois pares são dois, tá, gente? Então, em um quadrilátero eu tenho dois pares. Par é composto por dois lados, tá bom? Eles são opostos, ou seja, eles são paralelos. Veja alguns exemplos de paralelogramos e exemplos de polígonos que não são paralelogramos. Então, aqui eu tenho os dois formatos: os paralelogramos e os não paralelogramos. Qual a diferença entre eles na prática? Observem aqui, gente. O paralelogramo, ele tem as suas retas paralelas, tá vendo? Essa é paralela a essa. E essa outra é paralela a essa. Essa é paralela a essa, tá certo?
A mesma coisa acontece aqui, ó, paralelas, paralelas, essa. Aqui também são paralelas, essa também, essas também, tá? E já no não paralelogramos, que não são paralelogramos, eles não têm, ó, eles não são paralelos, tá vendo? Eles não são. Para ser paralelo, ele precisa estar no mesmo sentido, direitinho, tá certo? Aí ele diz assim, ó, desenhe dois paralelogramos e duas figuras que não são paralelogramos, tá bom? Pode ser uma dessas daqui também, tá, gente? Segunda questão. Quando os artesãos produzem suas peças, muitas vezes figuras geométricas surgem naturalmente. Observe algumas peças de cestaria e identifique as figuras geométricas ali presentes. Então, vamos lá. Eu tenho aí a cesta, não é essa cesta? Que tipos de figura geométrica a gente tem aí, gente? O vaso, ele é circular. E esses desenhos pequenininhos são triângulos, tá? Então, aí a gente tem as figuras geométricas triângulo. Coloca aqui, tá bom? Próximo. Esse formato aí. Esse formato são de paralelogramos, né, gente? Tá vendo que tem um paralelogramo aqui? Deixa eu te mostrar. Ó, igualzinho que tinha na página anterior, tá vendo? Então, ele tem paralelogramos e a cesta também é circular. Já essa terceira cesta, ele tem pequenos retângulos, né? Retângulos pequenos. E essa cesta, ela é hexagonal, isso mesmo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela tem, no formato, ela tem 6 lados, então ela é hexagonal, tá bom? Vamos agora partir para um outro conteúdo, tá certo? Olha só, turminha, agora nós vamos fazer aí o capítulo 2, começando da página 124 do livro de vocês. É um assunto novo, que ele fala um pouquinho sobre os sólidos e principalmente os elementos dos sólidos geométricos. Então, eu trouxe aqui para vocês um cubo, tá? Na verdade, é aquele cubo lá do material dourado. Então, nesse cubo aqui, a tia vai explicar as partes que compõem, ou seja, os elementos dos sólidos geométricos. A gente já estudou esse assunto, acredito que desde o terceiro ano que vocês veem isso aqui, mas vamos dar uma revisada, tá bom? Então, olha só, em um sólido geométrico eu tenho 3 elementos. Primeiro, aresta, lembraram, né? Vértice, são as pontinhas de onde se unem 2 ou mais arestas, tá certo? As faces são os lados, então aqui no cubo eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e a de baixo, 6 faces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. E quantas arestas? As arestas são as linhas, tá? As quinas, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá bom? Então, em um cubo é formado por 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Compreenderam? Revisaram o conteúdo? Olha só, agora a gente vai fazer aí juntos na página 125 a atividade IRA, tá bom? Vamos lá? Olha só, gente, aí no livro de vocês, na página 125, ele dá a definição do que são faces, arestas e vértices. E nessa mesma página tem uma RA. Essa RA é sobre as faces, arestas e vértices, tá bom? Vocês vão olhar aqui para esse prisma hexagonal e vão responder esses questionamentos com esses números que estão aqui no quadro rosa. A quantidade de lados da figura que forma cada base é a quantidade de lados, minha gente, da figura. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela não tem 6 lados? Ela não é hexagonal? Então, aqui é 6, tá bom? A quantidade de lados da figura é formada pelas faces laterais. Então, se eu for contar as faces laterais, eu vou observar que são 4, certo? A quantidade de vértices do sólido é de... E aí, a quantidade de vértices? As vértices, gente, são esses pontinhos, ó. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 6 em cima, ó, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, são 12, tá bom?
Aí aqui a gente preenche com os 12, já tá correto. E o prisma hexagonal tem as faces são os lados. Então, se eu tenho 6 ao redor, 7 a de baixo, 8 a de cima. Então, são 8, tá bom? E o prisma hexagonal tem 18 arestas. Gente, as arestas são esses tracinhos, as linhas. Observem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quando eu subo para cima, ó, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, tá bom? Então, aqui eu tenho 18, certo? Aí, em seguida, a gente tem uma atividade, diz assim, ó, observe o paralelepípedo abaixo com a indicação de seus elementos e complete a frase que segue. Então, aí eu tenho a vértice, a aresta e as faces. Você está vendo 3 faces da caixa, a azul, a vermelha e a amarela, mas isso não quer dizer que ele tem apenas 3 faces, né? Atrás tem mais, não é? Então, o paralelepípedo tem quantas vértices? É a mesma coisa do cubo, gente, tá? A vértice não são os pontinhos, então ele tem 1, 2, 3. Aliás, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4. Embaixo não tem mais 4, então 4. 5, 6, 7, 8. Tem 8, não é isso? 8 vértices. E quantas arestas? Eu tenho 4 em cima, mais 4 embaixo, 4 em cima, mais 4 embaixo, mais 4 dos lados. Então, 4 vezes 3 é igual a 12. E as arestas, aliás, e as faces, eu tenho de cima e a de baixo. Deixa eu só apagar aqui para vocês verem melhor. Eu tenho uma em cima, um embaixo e 4 dos lados. Então, um em cima e um embaixo, 2, mais 4, 6. Então, 6, tá bom? Aí ela aqui diz o seguinte: Brenda gostou tanto de montar esqueletos de sólidos que resolveu fazer mais. Escolheu 4 sólidos e arrumou palitinhos de vários tamanhos para montar os esqueletos. Então, aqui, gente, vocês vão colocar, é super fácil essa atividade, tá? Vocês vão colocar aí, observe essas imagens, o número correspondente aqui embaixo. Como é o nome desse sólido aqui, gente? E aí? Pirâmide de base quadrangular, ou pirâmide de base quadrada, ou pirâmide quadrangular. Desse sólido aqui, eu vou chamá-lo de prisma, o quê? Pentagonal, ele tem 5 lados, gente. Esse daqui também é um prisma, só que ele é um prisma triangular. E esse daqui é o quê? É uma pirâmide de base hexagonal, certo? Aí vocês vão colocar, primeiramente, o nome de cada um, como a tia explicou. Na segunda linha da tabela, vocês vão colocar o número de vértices. Então, o número de vértices, gente, são esses pontinhos vermelhos aqui, ó. Conte eles e coloque aqui na segunda coluna, na segunda linha. E o número de faces são os lados, tá certo? E as arestas são os tracinhos. Então, anote tudo bem direitinho aí, tá bom? Em seguida, tem um RA nessa mesma página, não é? Na página 126. Tem um RA que a gente vai fazer agora sobre pirâmides e prismas. Então, antes de começar, a tia vai dar um exemplo bem claro que diferencia a pirâmide da prisma, tá certo? Que são as duas formas dos poliedros. Aliás, tem até outros, mas depois a gente vai ver com mais calma. Turminha, é importante que vocês saibam que existe 2 tipos de poliedros, tá? Na verdade, são 3. Primeiro são as pirâmides e os prismas. Qual a diferença de um para o outro? E existem outros tipos também que não se encaixam nem no prisma e nem na pirâmide, tá bom? Vocês vão ver um pouquinho mais adiante aí no livro. Então, o que é que difere esses 2 tipos aqui de poliedros? Vejam bem, as pirâmides, elas têm as faces laterais, ou seja, as faces dos lados, elas têm formato de triângulo. Enquanto no prisma, as faces têm formatos de retângulos.
Além disso, a pirâmide, ela não tem faces opostas, ou seja, ó, a pirâmide, lembra que isso aqui eu expliquei desde o ano passado a vocês? Olha só, as pirâmides aqui é uma face, aqui é outra. Elas não ficam opostas é quando ficam assim, não é? Já no poliedro, as faces ficam opostas, tá vendo? Essa face não está na frente dessa? Essa face não está na frente dessa? Não é? Essa face não está na frente dessa? Então, nos prismas, as faces ficam opostas, uma virada de frente para a outra. E as faces laterais, elas têm formato de retângulos ou quadrados. Já na pirâmide, ela não tem face oposta, ó, a face dela é aqui. Aqui que tem uma vértice, então não é uma face. Uma fica aqui, outra fica aqui, elas não estão opostas. Ó, elas não estão opostas, tá bom? Então, essa é a diferença entre pirâmides e prismas que a gente está só revisando. Vamos fazer RA agora? A gente vai quebrar os sólidos que apresentam prismas. Então, todos os que forem prismas, a gente vai quebrá-los, tá bom? Tem que ficar bem atento para não ficar nenhum passando. Só os que forem prismas. Foi uma pirâmide no meio. E aí eu desafio todos vocês agora a fazerem essa RA, que ela é bem interessante, tá bom, gente? Ela vai mostrar aí o que são prismas, o que são pirâmides. Daqui a pouco a gente vai pedir as pirâmides. A gente vai fazer só um pouquinho dela, tá bom? Ó, pirâmides. Ele vai quebrar todas as pirâmides. Então, assim vai, tá bom, gente? Essa é a RA. Vamos agora continuar a atividade. Aí, gente, na próxima página, na 127, ele traz os exemplos que a tia mostrou anteriormente. Os prismas, as pirâmides e outros tipos de poliedros que não se encaixam nem na pirâmide, nem nos prismas, tá bom? Porque não tem faces opostas e também não tem formatos de pirâmide. Aí aqui embaixo diz assim, explique o que são prismas e os que são pirâmides. Foi o que eu acabei de falar agora. Então, escreve aí com as palavras de vocês, tá certo? Na segunda questão, ele diz o seguinte, observa a nomenclatura de algumas partes de prismas e pirâmides. Então, aqui dá para vocês perceberem as diferenças das partes de um prisma e de uma pirâmide, que são dois tipos de poliedros, tá bom? Agora, complete as frases. As pirâmides têm faces laterais em formatos de... Então, gente, as faces laterais da pirâmide, a lateral da pirâmide tem formato de quê? Não é isso aqui? De um triângulo, não é isso? Enquanto os prismas têm faces laterais em formatos de retângulos ou também quadrados, tá bom? Letra B. As têm apenas uma base. Quem é que tem apenas uma base, gente? Quem é que tem apenas uma base? Deixa eu te desenhar aqui, ó. A base é a parte de baixo. Quem é que tem apenas uma base? A pirâmide, não é isso? Enquanto os prismas têm duas, tá bom? E aí, a gente finaliza essa atividade, tá bom? Deixa eu só encaminhar agora a atividade de casa de vocês. Olha só, turminha, por hoje é só, a nossa aula termina aqui e como atividade de casa, vocês vão fazer as fichas da página 73, tá bom? Até a página 76. E aí, posso contar com a sua dedicação? Espero que sim. Um grande beijo, até a nossa próxima aula, meus amores.